Então, o primeiro ponto, né? Quem foi Walter Benjamin? O Walter, ele vai nascer em 1892, falece em 1940. Ele vai ser um filósofo, ensaísta, crítico literário e tradutor alemão. Ele vai ser um dos principais contribuidores na questão do pensamento da escola de Frankfurt, que a gente já viu, que é uma escola crítica, que postula uma teoria voltada para uma crítica ao capital, em especial nós estamos falando de um modo de produção, né, que é o capitalista. Então, eles sempre vão ter essa vertente mais crítica em relação à sociedade em si, numa perspectiva de consumismo, numa perspectiva voltada para até que ponto um processo de alienação está ocorrendo na mente das pessoas, né? E a gente viu na aula passada o Adorno, que juntamente com Horkheimer, eles formam, né, aquela obra máxima, que é a Dialética do Esclarecimento, onde ele fala um pouquinho sobre a educação e tudo mais, né, a educação autônoma. Então, sempre vai ser nessa perspectiva. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir, mas eu coloquei um vídeo para vocês que fala sobre justamente esse conceito de trabalho, né? O que representa o trabalho numa perspectiva marxista e o que significa a sociedade do consumo, em especial o consumismo, né? Que é a vertente máxima dessa sociedade de consumo que o Marx vai criticar. Apenas mesmo para vocês se situarem no contexto dessa perspectiva da teoria crítica, tá bom? Então, sempre falo para vocês que a vida do autor vai ser muito importante, né? Então, o Walter Benjamin, ele vai escrever uma obra intitulada A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, uma obra que ele escreve lá em 1935. Todas essas obras, né, da Escola de Frankfurt, elas vão apresentar conceitos ou artísticos, né, conceitos de obras de arte, ou conceitos voltados para uma crítica do capitalismo, conceitos de liberdade e tudo mais. O conceito de política, automaticamente, ele está carregado também nesse postulado. Eles não falam assim da política abertamente, por exemplo, gosto de tal forma de governo, prefiro tal forma de governo, como a gente vê com os teóricos contratualistas, por exemplo, com Foucault, enfim, os filósofos do campo da política em si. Mas eles fazem uma crítica direta à política no sentido de que ela envolve automaticamente a produção, um modelo de produção, né, que no caso vai ser o capitalista da época. Então eles vão ter sempre essa vertente, tá? É necessário ficar repetindo várias vezes, porque no decorrer das aulas vocês vão perceber que eles estão bem atrelados a uma concepção marxista de pensamento. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem críticas necessárias a essa literatura um tanto quanto mais marxista, ok? Então, em especial, o Walter, ele vai falar muito sobre obras de arte, né? E isso tem uma conexão muito forte com a concepção estética que a gente já viu. Os teóricos que falam sobre a obra de arte, que falam sobre estética, em especial os filósofos mais complexos, né, que são da Alemanha, que é o Kant e o Nietzsche, que falam sobre a questão do belo. E essa questão voltada para a estética, ela também puxa um outro conceito, que é o conceito de moral, conceito de ética. Então, a gente pode perceber que dentro da filosofia, os campos de conhecimento, eles vão se encontrar em vários momentos. Então, por exemplo, quando a gente for falar de estética, a gente automaticamente, em algum momento, vai falar de ética, vai falar de moral. Então, é necessário que a gente tenha uma noção dessa complexidade, ok? E aqui, nesse caso, ele vai falar sobre obras de arte, e então a gente vai fazer algumas referências, né, à concepção estética que a gente já estudou, tá bom? Então, assim como os outros autores, né, dessa era de conhecimento, ele vai analisar as mudanças e as novas técnicas na esfera da cultura.
Então, à medida que o capitalismo ele vai se tornando um sistema cada vez mais avançado, que é o capitalismo administrativo, né, que vai ser chamado por Adorno e Horkheim, cada vez mais que ele começa a se modificar e se aperfeiçoar, ele entra numa condicionante de manipulação dos indivíduos nos quais nós não percebemos o processo de manipulação. E aí envolve conceitos como ideologia, conceitos um pouco mais que fogem um pouco mais do campo da filosofia. É mais uma área da sociologia em si. Então, a partir do momento que essas ideologias elas começam a fazer parte do nosso dia a dia, o objetivo claramente é fazer um processo de alienação do indivíduo, um processo de manipulação. Então, essa é a base, né, do processo do capitalismo, né? Só um minuto aqui, gente. Vocês estão conseguindo escutar? A Nalanda tá tendo problema para entrar. Tá normal pra mim, tá normal pra mim. Tá bom, vou falar com ela aqui. Claro, Deliane, vou explicar para você. Na questão da ideologia, né? A questão da ideologia não é um campo específico da filosofia. A gente estuda, mas de uma forma muito breve, né? É mais do campo da sociologia. Mas qual é o objetivo da ideologia em si? A ideologia, ela vai carregar teorias, vai carregar conceitos que condicionam o indivíduo a um processo de condução de um pensamento que muitas vezes ele não percebe que está sendo levado por aquela condição. Então, é o que muitas vezes é chamado de alienação. É o conceito de você não perceber determinadas características que fazem parte de uma linha de pensamento específico. Então, o indivíduo ele vai perder aquilo que é característico da gente, né, que é essa racionalidade crítica, e passa por uma racionalidade que vai ser instrumental, que é uma racionalidade que vai estar voltada para o capital. Consegue compreender? Então, todos os teóricos da escola de Frankfurt, em específico, eles vão fazer uma crítica a essa razão instrumental, que é justamente quando ela se sobrepõe à nossa criticidade, quando a gente não consegue mais criticar o campo em que nós estamos vivendo, porque a nossa razão deixa de ser ativa, né, e passa a ser completamente passiva. Deu para compreender? O conceito de ideologia, eu posso disponibilizar um vídeo para vocês na perspectiva da filosofia, né? De uma forma na qual a gente consiga compreender como é que funciona isso dentro de uma luta de classes, né? Porque a gente sempre tem que perceber que a ideologia ela vai estar a serviço de uma determinada classe, que é a classe dominante, no caso, né? Então, essa é uma das características principais. E isso tá muito no dia a dia, né? Porque nós vemos nesse modelo de produção, então automaticamente o nosso pensamento sempre vai ser voltado para essa perspectiva, ok? Então, um conceito muito claro para ele, que ele fala muito na obra dele, no artigo que eu li repetido várias vezes, inclusive, que é o conceito de reprodutibilidade técnica, né? Da reprodução de uma obra de arte. Então, essa reprodutibilidade, ela muitas vezes vai superar o caráter aurático, que é o caráter de autenticidade da obra de arte. A gente vai falar um pouquinho mais sobre aura. Então, a partir do momento em que o capitalismo avança, o modo de consumo se acelera e os indivíduos entram num processo de ideologia no qual você precisa sustentar uma classe dominante, a função social começa a ser modificada. Então, nós estamos vivendo numa perspectiva de uma sociedade voltada para uma determinada política que atende os interesses de um determinado grupo, que no caso vão ser os burgueses, né?
Então, por exemplo, todo o aparato de um determinado país que apresenta um modo de produção capitalista, como o nosso, por exemplo, ele vai apresentar determinados comandos que servem para que a gente acredite que aquela ordem é natural, que aquilo é o melhor para o país, que são essas as perspectivas. Então, vai ser sempre uma função política. Essa é a principal característica aqui da concepção dele. Então, a gente acaba se tornando, por meio da cultura, por meio da nossa vida social, um campo político, um campo de propagação de ideias de uma determinada fase política. Isso lembra muito quem? O Foucault. Foucault que fala sobre os micropoderes, o Foucault que fala sobre como que a gente se relaciona no dia a dia numa perspectiva de que nós estamos transmitindo a questão do poder a todo momento, né? Que a gente viu semestre passado. Então, esses autores, eles se conectam. O Foucault, vai ser um grande crítico, né, de toda uma teoria. Ele não está na escola de Frankfurt, mas ele apresenta um pensamento que vai ser muito abraçado na academia, né, na universidade em si, numa perspectiva de que ele faz uma crítica, em especial a esse poder centrado, que a gente pode perceber que, na verdade, ele não está centrado, ele está no dia a dia, e a gente que não está acostumado a perceber dessa forma. A mesma coisa a gente pode aplicar na escola de Frankfurt. Então, quando eles começam a escrever suas obras, os seus livros e tudo mais, naquele momento, eles foram muito censurados por aquilo que eles estavam escrevendo, porque eles estavam atacando uma determinada ordem política. Então, é natural que quando você ataque uma determinada ordem política, ela faça a reação, né? Tanto que o Horkheimer vai ser perseguido e tudo mais, né? Que isso aí a gente conhece como censura, né? Essa quebra na liberdade de expressão. Então é assim que vai funcionar a questão para ele da política em si como uma função social. E o conceito de aura para ele vai estar reunido com o conceito de autenticidade e unicidade. Esses dois conceitos juntos falam e comunicam para a gente o que ele entende por obra de arte, né? Que a obra de arte ela tem essa aura, só que a partir do momento em que você vai ter a sociedade do consumo, ela vai se adaptando a determinadas técnicas e perdendo um pouco da sua característica principal. Então, em especial, todos esses teóricos, eles vão falar como a cultura foi engolida pelo capitalismo de uma determinada forma que ela perde a sua essência principal, que é da libertação, né? Então a gente viu, na verdade, o Kant, o Nietzsche, que são os teóricos principais da estética, quando eles vão falar um pouquinho pra gente sobre o Byron, né? Sobre essa questão do Dionísio, Apolíneo, com Nietzsche, do quanto a arte ela era uma espécie de contemplação, né? Uma espécie de liberdade para o indivíduo pensar e tudo mais, e como que ela vai ficar ancorada num processo no qual ela não consegue mais se libertar. Por que isso? Porque a arte ela vai estar relacionada de alguma forma com o pensamento do indivíduo que a formulou, e esse pensamento deixou de ser livre porque nós vamos ter o quê? O topo que vai ser representado pela razão instrumental. Lembra a razão instrumental, no qual o Horkheimer vai falar a diferenciação entre razão instrumental e razão cognitiva. Tudo certo até então? Nenhuma dúvida? Não entendi o pensamento. Então, o conceito de aura de Walter Benjamin, né? O conceito de aura dele, por mais que ele seja um teórico crítico, ele vai estar relacionado com o sagrado. Então, é nesse momento que a gente vai ter, por exemplo, um choque de ideias, né, do Walter Benjamin com os demais teóricos dessa corrente, porque eles quase não falam do campo da religião em si, sabe? Então, a gente vai perceber agora como é que vai funcionar isso. Então, a aura, nessa perspectiva, ela é uma figura singular
composta por elementos espaciais e temporais. Isso aqui vai ser representado pela autenticidade, né, que é o campo físico. E essa aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja, que vai ser o campo espiritual. Então ele vai dizer que a aura, ao mesmo tempo que tem o campo físico, que é o campo material, também vai ter o campo espiritual. Então esse campo físico vai ser representado pela autenticidade e o espiritual vai ser representado por essa unicidade, né? É a questão do sagrado envolvido aqui. É o primeiro teórico dessa corrente que fala em algum momento sobre a questão do sagrado. Os outros, eles não se aprofundam nessa temática, porque não é da ordem de pensamento deles, já que eles não vão falar sobre obras de arte em si, eles falam mais sobre uma crítica do processo de consumismo e tudo mais. Então, na perspectiva dele, o valor da obra de arte sempre tem um fundamento teológico, né? Sempre vai ter um fundamento um tanto quanto sagrado. E isso vai se repetir, se manifestar durante toda a existência. Ok? Então, para o Benjamin, nesse momento, a obra de arte rejeita qualquer determinação objetiva. Vai ser uma característica mais do indivíduo com ele mesmo, né? Que é essa questão da subjetividade sendo manifesta, que é uma das marcas desse pensamento mais voltado para o campo do sagrado, por assim dizer. Ok? E aí a superação da aura pela obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, né? Então, essa aura, ela vai ser desafiada. E aí, com o modo de produção capitalista, a obra de arte, ela perde essa noção do sagrado, né? essa noção do exclusivo, e passa a ser simplesmente um campo de reprodução de obras e sempre voltados para um lucro, para um capital em específico, né? Esse vai ser o comportamento dos indivíduos naquele momento, né? Lembrando sempre que isso não é percebido durante aquele momento, né? Pelas pessoas que vivem na sociedade. Isso vai ser compreendido pelos autores quando vão escrever suas obras e tudo mais, porque tiveram embasamento na elaboração da sua teoria. Mas isso não é algo perceptível logo de cara pelos habitantes, pelas pessoas que estão condicionadas naquela sociedade, ok? Até hoje, os teóricos da escola de Frankfurt são muitas vezes refutados e tudo mais em relação à linha de pensamento dele no campo da criticidade, né? Então, essa reprodução, por mais perfeita que ela seja, ela não consegue reproduzir os elementos constituintes da aura, que é o conceito de autenticidade, o conceito de unicidade. Eles não conseguem, o capital não consegue fazer isso. Por mais perfeito que ele pareça ser e por mais elaborado, ele não consegue reproduzir o principal na perspectiva de Walter Benjamin de uma determinada obra de arte. Então, o objetivo dele apenas é a reprodução e a venda em massa. O teor essencial de uma obra de arte pouco importa para o capitalismo. O foco mesmo vai estar nessa produção em larga escala e nessa produção de venda mesmo. E aí a gente pode linkar isso claramente, não somente com o conceito de obras de arte, mas com outros conceitos em geral de outros produtos que são vendidos na era do capitalismo, ok? Então não é uma perspectiva exclusiva de uma obra de arte. O Walter fala sobre essa concepção, mas a gente pode adaptar claramente a outros conceitos, ok? Então a gente percebe, por exemplo, sei lá, uma determinada marca lança um telefone e a outra marca lança um telefone com as mesmas características e você tem aquela disputa para quem vende mais, né? Então, é o que? A sociedade do consumo sendo ativada, no qual você precisa comprar um determinado produto e tudo mais. A questão da propaganda, né, do marketing, do quanto isso é importante. Você tem publicidade em todas as partes. Então, por exemplo, se você procura aí, sei lá, alguma coisa no Google que você quer comprar,
automaticamente aquela tua procura vai ficar aparecendo nas tuas redes sociais, né? Vai ficar aparecendo propaganda no YouTube, propaganda no Facebook, enfim, não sei se no Instagram aparece, que eu não uso. Então, tem toda essa perspectiva voltada pro algoritmo, né? Que é a questão do indivíduo, que nós somos números por uma rede social. Então, a representatividade que nós temos não é de que nós somos pessoas, não, nós somos números. E esses números vão atender a uma determinada demanda capitalista. E é assim que funciona atualmente, ok? Então, adaptando mais o pensamento de Walter Benjamin para não ficar uma coisa muito longe, distante da nossa realidade, ok? Então, essa reprodução, além de não conseguir carregar a questão da autenticidade, também não... Sim, Karen, é essa a ideia principal. Essa reprodutibilidade que vai voltada para o lucro em si, né? Você vai produzindo obras de arte em larga escala e essas obras de arte vão ser colocadas em um processo de venda em massa. Essa é a perspectiva, né? E aí o que acontece? A obra de arte vai perder o seu caráter tradicional, o seu caráter de reflexão e vai passar a ter vai passar uma perspectiva do capital, ok? Então aí a gente perde essa tradicionalidade da obra de arte. A obra de arte deixa de carregar a concepção de tradicional dela, né? Do valor dela em si. Então essa é a característica principal que vai ser criticada por Walter Benjamin, ok? Então a autenticidade e a unicidade da obra de arte não pode ser reproduzida. Por mais que se tente, não consegue se alcançar essa etapa, né, do pensamento e de uma concepção de formulação de uma obra. Então, as obras passam a ter um valor material ligado a um campo político, ok? Então, a gente vai perceber aqui, nesse momento que foi o que a Karen perguntou, que as obras elas vão ter um valor material, somente. E isso vai estar ligado, consequentemente, a um campo político em específico. Então, é sempre a relação de cultura a serviço de um determinado comando, um determinado campo político, né? Tem um autor que ele é sempre muito citado quando a gente fala de aparelhos ideológicos do Estado, né? Que é esse campo de você perceber quais são as instituições que estão vinculadas a um campo político e que condicionam o indivíduo a uma linha de pensamento, né? Que é o Althusser. Ele fala muito sobre essas linhas de comando que são imperceptíveis, mas que estão aí no nosso dia a dia, né? Então, nós vamos ter o quê? O desejo das massas modernas. Isso é muito importante. O consumo em si não é algo negativo. Muitos autores vão dizer que o consumo é algo que tem que acontecer, porque nós precisamos comprar determinadas coisas, até por questão de sobrevivência, né? Mas chega no momento em que o consumo ele se torna alienado quando ele se torna consumismo. Então, por exemplo, o consumismo ele vai estar vinculado a um desejo que é forjado na nossa mente para uma compra que, na verdade, nem é necessária. Muitas vezes não se torna necessária. Não é, preciso muito disso, meu Deus do céu. Às vezes você só compra porque você quer ter mesmo e como se aquilo fosse o alcance da tua felicidade, que é o que muitos autores vão falar, né? E aí, à medida que tu compras aí chega um mais atual e tu quer o outro também. E isso vira um ciclo vicioso, né? Na perspectiva dos teóricos que falam sobre o consumismo em si. Então, isso vai ser muito característico de uma sociedade de consumo em massa, né? E de como essas massas modernas não conseguem compreender o que é desejo de si mesmo, né? O desejo delas, e o que é desejo de uma construção
é artificial, um desejo artificial. É como se as propagandas, de alguma forma, elas produzissem ao mesmo tempo um produto e também um consumidor daquele produto, para atingir um determinado indivíduo para uma perspectiva de compra, né? E aqui a questão do marketing mesmo, que é importante e tudo mais, isso faz parte mesmo da característica do capital em si, né? Então, aqui nesse momento a gente vai ter o boom do cinema, né? Do cinema e da fotografia, que são elementos que vão ter uma reprodutibilidade técnica muito alta. Então eles vão demonstrar uma renúncia dos valores eternos na arte moderna. Então aqui nesse momento, o consumismo, Karen, o consumismo desenfreado, aquela perspectiva na qual você compra, por exemplo, uma coisa que você não precisa de fato. Você não precisa daquilo, mas você compra e se endivida por uma questão de uma vontade, de saciar uma vontade que você nem sabe de onde veio, sabe? Não sei se você já tiver esse estalo, mas às vezes você compra uma coisa, chega em casa, putz, pra que eu comprei isso, né? Então, esse processo no qual a gente não consegue perceber automaticamente, tipo, na hora. É um processo de reflexão depois. Então, assim, o consumo em si, ele não é uma perspectiva negativa, é o consumismo, que é um processo de alienação do consumo. Não sei se deu para compreender, mas acho que sim. É o consumismo em si desenfreado. Eles fazem uma diferença entre o consumo e o consumismo para isso ficar um pouco mais claro. Então, quando a gente está no boom do cinema e da fotografia, o Walter vai perceber muito essa perspectiva do caráter um tanto quanto de fragmentação de uma obra de arte, né? De questão assim de crítica em relação a como ela se tornou e como ela perde sua autenticidade, né? Sua unicidade, que é o que ele vai chamar de fragmentação da reprodução. Ele fala um pouquinho mais sobre o cinema e sobre a fotografia também, de uma forma um pouco mais crítica, mas eu não coloquei aqui para vocês. Então a obra ela vai ser sempre uma concepção, sempre vai passar por um processo de aprimoração, né? Ela vai ser aprimorada por seus receptores, pelos seus criadores, ela sempre está passando por um processo de atualização, diferente de antes, que ela não precisava ser atualizada porque em si ela já era sagrada, já era uma obra de arte considerada sagrada porque tinha a questão da unicidade em si. Então, uma citação do artigo que eu li fala justamente sobre como a cultura em si ela vai estar inserida num processo de produção da vida material. Então, ela vai estar vinculada a determinadas estruturas sociais. E essas estruturas sociais vão ser estruturas econômicas, políticas, jurídicas e ideológicas. Olha aqui a ideologia mais uma vez se fazendo presente. Então, esses conceitos de economia, de política, de ideologia, eles vão estar atrelados sempre a uma concepção voltada para o capital, né? E automaticamente para uma sociedade do consumo que está vinculado também a uma cultura. A cultura como uma espécie de compra, na perspectiva desses teóricos, ok? A questão da industrialização da cultura é algo que a gente já falou de uma forma breve quando a gente viu os outros teóricos anteriores, né? Que é uma produção em larga escala, eu coloquei escola, mas é a escala dos produtos culturais, né? Essa compra desenfreada dos produtos culturais que se tornaram muito mais voltados para um campo de ausência daquele teor artístico em si, né? Daquele processo do sublime, do belo, daquilo que te coloca em uma espécie de êxtase metafísico, que seria o processo libertatório do indivíduo, né? E passa a ser apenas um produto mesmo em si, numa prateleira, numa galeria, enfim. Então nós vamos ter a dominação da produção da cultura
Isso é uma coisa muito clara para todos os teóricos, né? E o Adorno e o Horkheimer, eles vão dialogar muito com Walter Benjamin e tecem críticas a esse teórico, né? Então eles vão falar que, olha, antes do mercado desse consumismo em massa, a arte estava subordinada à função religiosa ou a financiadores privados. Então, por exemplo, a arte estava ali ligada ao sagrado, ou ela só era manifestada através de um capital investido por financiadores privados e tudo mais. Não era algo comercializado de forma muito acelerada e muito drástica, ok? Então eles falam muito sobre a questão desse campo religioso, porque as obras de arte tinham um caráter de religiosidade nas igrejas, né? As imagens dos santos e tudo mais, toda essa perspectiva, os quadros que retratavam em algum momento alguma fase da Bíblia, né? E tudo mais. Então eles vão falar um pouquinho sobre isso. A partir do momento em que você tem a sociedade do consumo, essa perspectiva vai alterar. Então o mercado, em um determinado momento, logo quando ele se inicia, ele vai promover uma autonomia da obra de arte. Mas a partir do momento em que ele avança de uma forma muito acelerada, muito rápida, e no qual os indivíduos não conseguem criar um mecanismo de defesa, a obra de arte se transfere para o âmbito do consumo. Então é nesse momento de estalo que a arte renuncia a sua autonomia, que antes era algo sagrado para o campo da estética, por exemplo, né? A gente viu no campo das aulas de estética que a obra de arte em si, ela tinha uma espécie de processo de contemplação do indivíduo e estagnava ali, né? Era aquele papel e pronto. E aqui ela já passa a ter um teor mais de... Olha aqui a obra de arte que eu comprei, com uma espécie de troféu, entende? Então ela vai renunciar a essa autonomia, na perspectiva do Walter Benjamin. E o princípio da indústria da cultura, né? Que é essa estética idealista, que não tem uma finalidade sem fim, né? A finalidade sem fim. E vai obedecer socialmente a uma arte burguesa, né? A falta de finalidade para fins determinados pelo mercado. Então, você vai ter sempre... A arte antes tinha um fim em si mesma, né? Que era um processo de contemplação e libertação do indivíduo, de pensamento e tudo mais. Agora ela não tem mais um fim em si mesma. O fim, na verdade, ela se torna um meio para você atingir um fim, que é a satisfação de uma determinada compra, né? Satisfação essa que vai durar pouco, porque você vai precisar automaticamente comprar outro produto e comprar e comprar e comprar. Então, isso pode ser também claramente relacionado com uma perspectiva de consumismo também de outros produtos, não necessariamente de obra de arte, né? E aqui, quando a gente fala de obra de arte, a gente está falando de toda a concepção e produção artística, né? De cinema, fotografia, obras de arte, estátuas, todas essas concepções que a gente vincula a uma produção e criatividade, entendeu? Então tem toda essa característica mais da criticidade, mais do campo de você perceber, né, até que ponto você tem um avanço do capitalismo e do quanto você precisa frear essa concepção para um processo de emancipação que o indivíduo perde no decorrer dessa caminhada, né? Então a gente vai ter essa passagem muito clara da maioridade para menoridade, né? Esse retorno que na perspectiva de Kant foi e é muito criticado, né? Então Kant defende o quê? Da minoridade para a maioridade do livre pensamento. Aqui nesse processo você já tem da maioridade para a minoridade, que é quando a razão ela se atrofia, né? Então aqui nós vamos ter teóricos críticos de uma racionalidade instrumental, ok? Uma industrialização do pensamento, por assim dizer. Então, assim, nossa aula já acabou. Já. Essa perspectiva do Walter Benjamin vai estar muito focada na obra de arte, né, como vocês puderam perceber. Mas se
dialoga em determinados momentos com as ideias proferidas por Walter Benjamin, não, Adorno e Horkheimer. E na próxima aula a gente vai ver o Marcuse, que aí a gente já encerra esse campo. E aí na próxima avaliação a gente vai ver o Habermas, que aí sim é um teórico mais contemporâneo, é um teórico que vai falar sobre a questão da linguagem, ele não fica focado apenas no papel do capitalismo em si. Ele transcorre por várias concepções, chegando na produção da linguagem, que é o ápice da escola de Frankfurt, né? Ele é da segunda geração, então ele fecha, entre aspas, né, essa linha de pensamento. Tudo certo, deu para compreender. A aula foi gravada, né? Então vai ficar disponível para vocês na plataforma. Eu vou disponibilizar um vídeo para vocês sobre a questão da ideologia de uma forma muito breve, para ficar mais claro para vocês como é que isso funciona, assim, numa perspectiva da filosofia, né? Porque você tem a perspectiva da filosofia e a perspectiva da sociologia.